Boa tarde, noite, na paz de Jesus. Amém, igreja? Sejam todos muito bem-vindos à nossa tenda. Quero convidar, sejam todos bem-vindos também aqueles que estão nos visitando. Essa é uma igreja que se reúne aos domingos aqui na tenda. Na semana, também se reúne casa em casa, através de grupos pequenos. Também quero cumprimentar aqueles que nos assistem através da internet. Sejam também bem-vindos, né, de certa forma. Esse meio que é tão maravilhoso, que Deus abençoe aos homens de essa criatividade, está propagando o reino através da internet. Aí, falando de internet, tecnologia, essa semana fui abordado por uma irmã em um shopping da cidade. Ela perguntou para mim: pastor, o senhor agora está apresentando um programa de TV? Falei para a irmã, para a amada, que até recebi alguns convites, né? Fui convidado, mas falei para eles que se quisessem passar aquilo que acontece aqui, e podiam botar lá. E aconteceu. Botaram lá, e é isso que está acontecendo, né, irmãos? Estão passando lá, não sei qual canal, não sei qual emissora, mas o que importa é que está sendo pregada a palavra do Senhor, amém? Amém, Jesus, oh glória a Deus, amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Também quero convidar aqueles que, quem quiser e quem puder, que ficasse de pé, para a gente fazer a nossa leitura bíblica. Amém? Amém, Jesus. Amém? Abriram? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Figura. Valeu, Napoleão. Mas é sério, pode ficar de pé que nós vamos continuar lendo, tá? E eu ainda não sei qual é o canal mesmo. É o 15, é? Tá bom. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, mas nós vamos começar do capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, a gente já leu, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas nós vamos ler o capítulo 10, dos versos 23 até o 33. Paulo diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia?
Se eu participo com ações de graças, por que eu ou hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Verso 31, verso conhecido, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu, procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar, e eu quero aproveitar aqui para interceder pelo Osimar, que está no hospital, e que está agora sendo visitado por um grupo pequeno da IBC, que levou um computador lá para ele no hospital assistir o culto ao vivo. Também a presença do Juarez aqui no nosso meio, queremos orar e lembrar dele, e da Rosita Andrade, que está lutando com questão de visão. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa tarde e noite, quando nos reunimos aqui em Teu nome, no intuito de declararmos que Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, aquele a quem queremos imitar, seguir, amar, modelar em tudo que fazemos, Senhor. E nesta hora pedimos a Tua graça e misericórdia para cada pessoa que veio aqui hoje à noite, em busca de um encontro contigo, Senhor. No meio de irmãos, amigos, no meio de cânticos espirituais, no meio da palavra pregada, no meio de tanta coisa bonita que nos cerca, Senhor, nós queremos Te encontrar, queremos conhecer o Teu poder, a Tua glória, o Teu nome, o Teu caráter, Senhor. E nessa hora também nós intercedemos por aqueles que estão enfermos, lembrando o Senhor do irmão Osimar, que está no hospital, que o Senhor o visite agora em nome de Jesus, que ele seja cuidado e sinta o Teu amor através dos irmãos ali presentes. Também oramos pelo Juarez, Senhor, que está aqui no nosso meio, numa cadeira de rodas, mas eu sei, Senhor, que talvez a maior paralisia de um ser humano é não conhecer Jesus, é não crer na glória de Jesus. Que nesta noite, Senhor, o Teu poder, a Tua luz, o Teu amor, entre na vida e no coração do Juarez de uma forma poderosa, Senhor, cuidando dele de uma maneira muito especial. Oramos pela irmã Rosita, que também, Senhor, luta com o problema da vista, o problema de seus olhos, o problema de visão, que o Senhor dê a ela a cura para a glória e honra de Jesus. E tantos outros, Senhor, que nos assistem agora, que estão aqui presentes no meio da congregação, o Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um. Supre-a, Senhor, segundo a Tua vontade. E hoje, de uma forma especial, ensina-nos de uma maneira prática o que significa de verdade imitar a pessoa gloriosa do nosso Senhor, Salvador e Mestre Jesus. Pois nós te pedimos isso em nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meu imitador aqui, né? Imitou gestos, trejeitos e palavras. Mas a grande verdade é que imitar uma pessoa é muito mais do que imitar gestos, trejeitos e palavras. E quando a Bíblia fala acerca de imitarmos Jesus, ou quando o apóstolo Paulo, nesse texto tão conhecido, diz à igreja e a todos nós, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é muito mais do que imitar gestos, trejeitos e palavras. Embora interessante, quando fazemos isso, nós não estamos imitando a essência da vida e do caráter de alguém. Ao escrever, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, o texto faz referência aos versículos anteriores, não aos versículos do capítulo 11 propriamente dito.
Vocês sabem que a discussão do capítulo 11 é outra. No texto original, esse versículo 1 do capítulo 11 encerra o argumento do capítulo 10. Paulo não descreve nenhuma ação do cotidiano da vida de Jesus como exemplo a ser seguido, mas ele aponta para atitudes e posturas que nós podemos encontrar na pessoa de Jesus e que Paulo fez questão de imitar. Posturas, atitudes que seriam aplicáveis a qualquer instância da vida. Então a proposta aqui não é clonar o biotipo de alguém. Antigamente na igreja evangélica você ser crente é ser parecido com crente. É usar um cabelo curto, é usar uma saia longa, é ter um tipo de fala, de voz, uma espécie de evangeliquez, uma linguagem evangélica, em que você diz coisas e diz glória e aleluia, então você diz, esse é um crente. É porque ele imita gestos. Se vocês aguçarem um pouco a percepção, vão notar que determinados líderes religiosos, muito conhecidos no nosso país, líderes de grandes denominações, eles acabam se reproduzindo em outros líderes e outros pastores que têm a mesma entonação de voz, usam às vezes a mesma roupa, têm os mesmos trejeitos. É uma tentativa de imitar alguém, mas isso não é tudo. Isso a sociedade faz, as meninas logo cedo estão imitando outros modelos, os jovens imitam outros modelos na sua forma de vestir, na sua forma de ter a sua modelagem de cabelo, corte do cabelo, a forma da maquiagem, coisa parecida. O tipo de sandália, o tipo de roupa que usam. Mas nós não estamos falando disso, e Paulo não está certamente falando em imitar um trejeito de Jesus ou um trejeito do apóstolo Paulo. Nesse caso, imitar, embora a gente tenha usado aqui exemplos de repetição de gestos peculiares, lá fora, à medida que vocês entraram, e aqui no púlpito, não significa simplesmente clonar, papagaiar, como nós diríamos, a alguém, mas agir em determinadas circunstâncias, tendo como base os mesmos princípios, os mesmos valores, que vão nortear aí sim as nossas ações. Os meus gestos, meu jeito de jogar bola, minha maneira de dirigir o carro, meu jeito de nadar, meu modo de sentar e escovar os dentes, não diz muito sobre o meu caráter ou o caráter de alguém que eu sigo. Por outro lado, minhas ações e reações, as coisas do coração, da minha mente, que vão vazando na mecânica das minhas ações, estas sim falam muito. Por isso que no campo de futebol, no jogo, na hora do sufoco, no trânsito, na hora da raiva, na hora da dor, na hora da tristeza, na hora do imprevisto, na reação das pessoas, a gente conhece muito do caráter de cada um. É aí que vai vazando um pouco de nós, as ações que falam muito. Se você é violento, é vingativo, é cordial, é honesto, é altruísta, é misericordioso, tem alegria em repartir, gosta de honrar as outras pessoas. Enfim, foi neste contexto que Paulo ousou dizer, sigam-me naquilo que eu procuro seguir ou imitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, nós não vamos ser carpinteiros, só porque Jesus foi filho de carpinteiro e reconhecido como carpinteiro. Nós não precisamos transformar água em vinho ou entrar na sinagoga todo sábado para parecermos com Cristo. Não estamos criando um clone do apóstolo Paulo ou um clone de Jesus, mas nós queremos sim
transformar o nosso caráter de forma a refletir o caráter divino. Caráter este que foi demonstrado em carne e osso, na pessoa de Jesus, na forma que Ele andou no nosso meio. Por isso nós somos cristãos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, naquilo que o seu caráter revela. Um caráter que revela a ação, a natureza, a consciência, o caráter divino. Por isso eu posso dizer, Ele é meu único Senhor, Ele é meu único Salvador, Ele é o meu único mestre, é meu único professor real. É dele e com ele que eu procuro aprender na minha caminhada cristã, e de mais ninguém. No meio evangélico, no meio cristão, ou no meio da igreja, nós estamos tentando dizer que nós não somos mestres enquanto detentores do saber. Nós podemos sim imitar o caráter e a vida do mestre, e aí sermos um modelo, um exemplo para aqueles que nos seguem. Nesses dias nós estamos tentando dizer à Igreja Batista Central de Fortaleza que a responsabilidade do aprendizado é de cada um. Não é do irmão, não é do vizinho, não é do professor, não é do pastor. Antigamente nós tínhamos, não só na escola secular, como na própria Igreja de Jesus, meia dúzia que eram os detentores do saber. Aqueles que tinham as interpretações mais secretas, às vezes uma coisa esotérica, escondida no seu significado. Nós colocávamos dezenas de pessoas sentadas numa sala de aula para ouvir o mestre, para ouvir o detentor do saber. Muitos de nós fomos forjados assim, numa sala de aula, onde a formação era dada através da muita informação que nos preparavam para responder questões, passarmos em exames, passarmos nos vestibulares em todos os níveis. A educação hoje formal, secular, já não age mais desse jeito. Há uma sabedoria que faz com que o aluno seja responsável pela busca do saber, na pesquisa, na observação. E nós temos que compreender que na Igreja de Jesus, nós temos o modelo de Jesus no Novo Testamento. Cristo não foi um rabino tradicional que ensinou às escolas daquela época ou aos seus discípulos o que era o segredo do rabinato ou do conhecimento do Velho Testamento. Jesus não fez isso. Ele andou com os seus discípulos, ele sentou com eles, ele comeu com eles. Ele participou nos momentos de grande dificuldade, nos momentos de desespero no meio do mar, nos momentos em que Jesus estava prestes a ser levado à cruz do Calvário. Cristo agiu diferente até da forma que os discípulos reagiram, muitos com violência, e Jesus repreendeu e demonstrou naquela hora que mesmo sendo perseguido, não valia a pena responder com armas, porque Jesus tinha um alvo maior. Nós temos que mudar essa nossa forma de pensar, viver vida cristã. Como eu disse há pouco tempo atrás, não vai demorar muito, os crentes não vão ter mais a liberdade de divulgando suas ideias, divulgando a palavra de forma aberta. O diferencial maior vai ser vida na vida. Por isso nós enfatizamos que num grupo menor, é possível que você que busca conhecer a Cristo através da palavra, observar a vida de Cristo na vida de outros irmãos, aí você vai crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Isso quer dizer imitar. Nós que somos dotados de maior informação sobre a Bíblia,
mais experimentados na caminhada cristã, nada mais fazemos do que apontar vocês para Jesus, não para o conhecimento das coisas de Jesus. É apontar para o caráter de Cristo, que é manso, que é humilde, que abre mão, que ama, que olha o perdido e o desgarrado com um coração de misericórdia, que é capaz de tocar na dor do outro, que não vive lacrado em templos evangélicos, mas que prega a palavra enquanto anda, enquanto serve, enquanto ama, enquanto toca. Esses dias eu tive numa comemoração, ou aliás, um ato de encerramento de uma atividade esportiva. E alguém que não é evangélico me abordou. Quando eu cumprimentei, disse: pastor, ele não é evangélico. Ele disse: rapaz, só estou com a bronca tua, viu? Disse: que é? A minha mulher está assistindo um tal de canal, não sei do que aí à noite. É o canal que eu não conheço. Eu disse: olha, rapaz, onde o negócio está indo. E ela está assistindo, mas ele falou em tom de brincadeira, mas eu tenho certeza de que de alguma forma a palavra está entrando por lá. Depois uma outra pessoa sentou do meu lado e disse: Armando, eu tinha que te dizer uma coisa. Recentemente uma sobrinha minha perdeu o pai, uma garota sem muito amparo, sem muitos amigos, mas ela foi consolada de uma forma tão tremenda que eu estou aqui abismada, chocada com o que eu vi. Aí ela começou a me descrever que essa menina que daria escândalo pela morte tão trágica de um ente querido, no momento em que foi dada a notícia e depois no momento do funeral, ela me descrevendo, essa pessoa, disse um tal de grupo pequeno de adolescentes, umas meninas, jovenzinhas, estiveram lá, cercaram aquela garota num momento crucial, oraram por ela, e o coração dela se aquietou na hora. Foram até o funeral e lá deram palavras que trouxe sabe, gente, ela estava descrevendo um grupo de adolescentes agindo em amor. Sabe qual foi a minha impressão? Cristo esteve lá. O caráter de Cristo entrou naquela casa, naquela vida, amparou e cuidou daquela menina corajosamente. O nome de Jesus foi invocado, a presença de Deus trouxe paz a uma família, e ela não me disse absolutamente nada sobre nenhuma ministração pública, nenhuma pregação, nenhum tipo de aula, nada. Foram gestos de amor de Jesus, vazando de meninas que se importam como Jesus se importou. Eu não conheço o grupo pequeno, recebi essa notícia ontem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, pela vida de Cristo que passou através de vocês. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode aplaudi-las. Imitar Jesus é isso. Salvador e mestre. Não seremos carpinteiros. Não precisamos transformar água em vinho. Não vamos entrar numa sinagoga todo sábado. Mas vamos refletir os valores e o caráter divino. Infelizmente, não é tão comum você assistir durante o tempo que nós gastamos em frente à televisão, exemplos. Não é tão possível ver nos jornais, estampado, as reportagens sobre os exemplos de amor de Jesus. Porque, infelizmente, a nossa própria imprensa local, ela sonega as informações daquilo que de bom as pessoas que andam com Jesus fazem, executam em nome de Jesus. É preciso um lobby muito forte, é preciso ter um fator político muito forte.
Eu não sei quantos de vocês, eu vou só abrir um parênteses para dar um exemplo de uma coisa que eu vi hoje e fiz questão de assistir do começo ao fim. Nós temos duas emissoras brigando, né? A Record, que tem na cabeça um líder religioso que leva o evangelho para um extremo que às vezes nos envergonha. E temos do outro lado a Globo brigando e lutando contra a Record e essa guerra, que eu não sei quem é pior na história, porque é em nome de Ibope, em nome de milhões, em nome da fatura, em nome do poder econômico, em nome de uma série de coisas. Mas, como é difícil você achar um espaço na televisão, na mídia, no rádio, na imprensa, para divulgar gestos que curam, que salvam, que restauram, que trazem pessoas da lama, das drogas, da insignificância para a vida, para a transformação e para a restauração em Cristo. Pois a Globo decidiu fazer um programa mais ou menos ao meio-dia com a senhora Regina Casé, que é um programa, e olha que eu sou sambista, né, do passado. Gosto de samba. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Eu concordo. Mas quando eu pensei que era um programa de samba para agradar a classe sambista branca e negra, amarela, azul, não importa a cor, de repente virou um palco e um programa espiritual, porque é um espaço para divulgação, com todo respeito a quem acredita e segue, o que eu já fiz no passado também. É uma divulgação clara e aberta, um palco e um púlpito no horário nobre, para divulgar o que os mestres orixás, babalorixás, caboclos, estão ditando, fazendo, para aquelas pessoas muito felizes. Hoje tinha uma artista muito famosa dizendo que recebeu de um caboclo uma profecia em relação ao seu próprio filho, e ela ficou toda sem jeito, porque divulgou aquilo, era supostamente algo que não se divulga muito, mas foi proposital, porque hoje é um palco para a divulgação de tudo aquilo que tem a ver exatamente contra o cristianismo. Porque tudo que é evangélico, tudo que é cristão, em parte por culpa nossa, porque nós vivemos um evangelho tão plástico, tão ruim, tão doente, tão sem transformação, tão alienado da realidade do povo, tão preocupado com o porvir, mas muito pouco eficiente no que se faz hoje, tão ligado a um reino que ninguém vê, porque nós articulamos demais o evangelho de Jesus, mas vivemos muito pouco. A sociedade criou uma ojeriza, e com isso abre espaço para outras seitas, que são diametralmente opostas às Escrituras. Eu até diria o seguinte, que dessem espaço para quem fosse possível, mas que não denigrisse, que não cerceasse, que não diminuísse o espaço que se dá ao povo de Deus nas mídias, locais e nacionais. Mas isso acontece, gente. Isso acontece. Por quê? Porque nós precisamos de verdade viver uma contracultura e um reino de Deus baseado em pessoas que imitam o caráter de Cristo. Não só articulam uma fé que acaba não tocando no chão, não sentindo a dor do outro, não ligando para o saneamento, a saúde, não ligando para a condição física, não ligando para a condição de moradia das pessoas, mas um evangelho que não ama, que não reparte, que não dá, que não percebe o outro. Igreja Batista Central de Fortaleza, em nome de Jesus, nós precisamos de um remanescente fiel, de pessoas capazes de imitar Cristo no seu caráter, e serem notadas como essas meninas foram notadas, não
dentro de um templo, mas lá fora, numa oportunidade em que Cristo se fez presente na vida de uma família. Ou nós vamos fazer isso, amados, ou nós vamos não só sermos ridicularizados, mas vamos sendo anulados dia a dia, porque as hostes infernais são poderosas, e elas sabem como nos anular. Você tem um bom discurso, mas você tem uma prática doente. Você articula a Bíblia demais, mas você não tem vida familiar, não tem amor para com seus filhos, não tem amor para com sua esposa, com seu marido, não obedece às autoridades constituídas, você não tem caráter, não é verdadeiro, não é honesto no que faz, é um contrassenso. E nós estamos dando oportunidade não só para que o inimigo de Deus continue rindo da nossa cara, mas ocupando cada vez mais os espaços, a fim de levar muitos a um demonismo que não resolve, só escraviza, só mantém as pessoas escravas. Por isso o nosso clamor nesses dias. Filhos imitam seus pais, o biotipo no que herdam geneticamente, mas imitam muitas vezes só no biotipo e não no caráter. Pensando bem, talvez fosse apropriado dizer o que Jesus faria, e ao invés de dizer o que Jesus faria em meu lugar, talvez fosse apropriado dizer como Jesus gostaria que eu agisse, de forma a refletir o fato de que eu sou um filho de Deus. Vamos ao texto. E vamos trabalhar um pouquinho. Hoje tem reflexão aqui, não é? O contexto do nosso texto de 1 Coríntios 11:1. Comida e a liberdade de consciência. Nós não vamos discutir aqui o que é que come e o que é que não come. Sexta-feira da Paixão, pode comer carne. Sexta-feira da carne não era para comer tempo algum. Tempo nenhum. É para comer peixe? Pronto, coma peixe sem escama nem pensar, só que tem escama. Está lá em Números capítulo 11, sabia? E carne só carneirinho. Mas você vai comer carne ou não vai comer carne? Finalmente o pastor vai dar uma mensagem que vai responder a esta questão e eu serei mais parecido com Jesus, porque na sexta-feira da Paixão eu não como não. Quase virou um cordel aí, né? O assunto não é esse, o assunto é que você perceba o contexto e lide e tente extrair o princípio, que tem a ver com imitar o caráter de Cristo. Aqui é como se Paulo estivesse dizendo, presta atenção nisso aqui. Você vai ver como é que se imita o caráter de Cristo como exemplo. Vamos começar assim, comida e a liberdade de consciência. Paulo vai partir de um gesto bem concreto, uma simples refeição, um ato de comer para exemplificar os princípios que regem a sua conduta. Esses são os princípios que ele encontraria na pessoa de Jesus. Vamos lá, versos 25 a 27. O que é lícito? O assunto agora é concreto, tá certo? Agora o negócio aqui é comida. Vamos lá, verso 25 diz assim: comam de tudo, ou comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, ou comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. O que quer dizer isso? Lá na igreja de Corinto, todo animal abatido para oferenda aos deuses, você vai hoje lá naquela área de Corinto, na Ásia Menor, na Grécia, você vai encontrar ali os templos antigos. E esses templos, com várias deidades, recebiam oferendas. Como hoje tem oferendas do cabrito, do bode, da galinha, lembra? Quando eu era menino, passava nas encruzilhadas
e pegava as 3 coisas que mais tinham nas esquinas, que eu era menino sapeca: cachaça, charuto e galinha. Pense na festa. Não tinha medo. Mas tinha, cada encruzilhada em São Paulo tinha uma mandinga lá. E a turma dizia: não toca nisso, porque vai dar não sei o quê, você vai pegar uma maldição. Sai para lá, meu. Charuto é charuto, cachaça é cachaça, galinha é galinha, pronto. Imagina a peça. Mas até hoje, pessoas famosas, pessoas de bem, pessoas ricas da nossa sociedade fazem oferendas nos mares, nas praias, nas encruzilhadas, nos morros, nos terreiros. E naquela época, na igreja em Corinto, na cidade, não era diferente. As pessoas faziam suas oferendas aos deuses. E parte dessas oferendas eram usufruídas pelos sacerdotes. E o sacerdote, para incrementar a sua renda, parte era sacrificado, queimado, e parte ele vendia no mercado geral, como se fosse um mercado central, ou mercado de alimentos da cidade. Então, veja bem, os cristãos, ao irem ao mercado, eles não tinham opção. Eles não eram tão rigorosos como os judeus. Lembra de Pedro dizendo: eu nunca comi nada imundo ou contaminado. Atos 10, 14. Então os cristãos iam para o mercado, chegava lá, não dava para escolher qual era a carne que não tinha sido sacrificada ao babalorixá, ou à deidade tal, ou a quem quer que seja. E eles simplesmente compravam e levavam para casa. Então Paulo está dizendo: quando você for ao mercado, não pergunte nada, não questione a procedência, pois você iria violar a consciência se alguém lhe respondesse a quem essa carne tinha sido dedicada. Entendem? Paulo está dizendo: é melhor não perguntar nada. Compre. Porque o princípio maior está no verso 26. Qual é o princípio maior? Hein? Do Senhor é a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, não adianta perguntar. Simplesmente compre, leve para casa e coma. Porque tem um princípio maior que rege tudo. Tudo que foi criado pertence a Deus. Ele cita o Salmo 24, 1. E lá no Salmo, aliás, em Mateus 28, 18, Jesus já havia dito que toda a autoridade pertencia a Ele nos céus e na terra. Então, como seus seguidores e co-herdeiros com Ele, nós também temos autoridade sobre as coisas criadas. Simplesmente coma. Você lembra daquelas denominações evangélicas que tinha esse negócio de entrar na sua casa e olhar para um tapete e dizia: eu vejo que esse tapete foi consagrado, é do demônio. Aí tinha uma boneca que era do diabo, tinha um jogo que era do Satanás, tinha uma marca que era não sei da onde, tinha não sei o que era. Aí os crentes ficavam apavorados, não podia ver isso, não podia tocar aquilo, tinha que rasgar um negócio. A figura lá era cheia de demônio escondido atrás da parede, tinha um tal de um refrigerante que não podia beber. Aliás, nenhum refrigerante você deveria beber, mas tudo bem. Tinha uma marca que você não podia usar, até marca de fralda que não era para usar, marca de... Era complicado. O fato é o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte: meu amigo, meu irmão em Cristo, não pergunte, simplesmente use, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Se você fosse deixar de usar, de comer ou de comprar alguma coisa que fosse fabricada por alguém não evangélico, sabe o que ia fazer? Você ia morrer de fome, andar nu. Porque mesmo o crente que fabrica
um vestido para você vestir, ele comprou o tecido de alguém que não é evangélico, o tecido foi feito numa lavoura que também não é evangélica. Se você tiver só de evangélico, vai andar nu. Então, princípio número 1, do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus tem autoridade, coma, sem problema. Paulo exorta os irmãos a considerar que todas as coisas são lícitas, e que isso livraria do jugo da consciência, anulado pelo princípio maior, a soberana possessão divina sobre todas as coisas. Não resumo o cristianismo à coisa que eu faço ou deixo de fazer, é mais do que isso. Aí vem o verso 27, olha que interessante. E ele diz assim no verso 27, e se algum dos infiéis ou algum descrente, o que não crê, convidar você para uma refeição em casa, um churrasquinho, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Certo? Eu tive amigos que, ao longo da história, eram umbandistas. Se o frango que ele botou na mesa tinha sido dedicado a alguma entidade, a qual eu não adoro, não creio e não reconheço, o que a Bíblia está dizendo é: o franguinho que está lá, coma, dê graças e simplesmente coma, sem problema, não pergunte nada. O amigo pagão faz o convite, a concordância é condicional. Se você quiser ir, coma de tudo, sem nada perguntar por causa da consciência. A mesma comida suspeita é posta à mesa. E de novo Paulo recomenda que não se questione nada e coma de tudo que estiver na mesa. Qual é o motivo? Motivo de consciência. Se você perguntar, vai complicar. Vai despertar uma razão que vai começar a analisar, considerar o gesto à luz da procedência do alimento, e aí você vai ter problema com o seu amigo. Não pergunte, coma à luz do princípio maior, tudo pertence a Deus. Agora olha o versos 28 a 30. O que é que não convém? O que é lícito, nós já sabemos. Interessa a procedência. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Agora vem aquilo que não convém. Mas, se alguém chegar para você naquela mesa e dizer: ah, essa galinha foi sacrificada ao Deus Baco. E aí, crentão? Vais comer? Vai se sujar? Você não é crente? E aí? Se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, o que é que Paulo diz? Não coma. Tinha uma irmã aqui que diz: repreende o cara que disse e vai em frente. Está com fome mesmo. Estou com tanta fome que eu não estou afim de... Paulo está dizendo: peraí, não coma, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Cumpridas as condições anteriores, agora você está à mesa. Surge a pergunta que poderia vir de um descrente, ou talvez de um irmão mais fraco na fé. Não beba. Não coma. Por que alguém iria denunciar? Boa pergunta, né? Talvez ele está avisando por causa do respeito à fé no crente. Talvez uma tentativa e uma pegadinha para causar constrangimento. Ou talvez caracterizar que se você comer, você vai tropeçar. Coma! Aí Paulo diz: não coma. Qual é o princípio, amados? Paulo está apontando que a sua liberdade de comer pode ser restringida voluntariamente, tendo como base os versículos 23 e 24. É lícito, mas não convém.
é lícito, mas não edifica. Ou seja, o interesse de outra pessoa pode ser respeitado naquela hora e deve ser acima dos meus interesses. O que nesse caso então temos que imitar? O ato de não comer o alimento, porque Cristo não comeria, ou Paulo não comeria, ou o pastor Alcimor não comeria, ou meu pai não comeria, ou minha líder não comeria. O assunto não é esse. O assunto agora é o seguinte, preste atenção. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu tenho tanta liberdade de comer o que eu quero, beber o que eu quero, fazer o que eu quero, dentro da vontade de Deus, que se isso trouxer prejuízo ao meu irmão, eu considero o interesse do outro acima dos meus interesses e até acima da minha liberdade. Isso é imitar a Cristo. Cristo poderia ter comido à vontade, ele poderia ter sido o homem mais rico da terra, Cristo poderia não ter ido à cruz do Calvário, Cristo poderia ter feito tanta coisa que lhe era direito e lhe era lícito, mas ele abriu mão da sua liberdade em favor do outro, de você e de mim mesmo. Isso é imitar a Cristo. É lícito ouvir tal coisa? É lícito frequentar tal lugar? É lícito comer tal coisa? É lícito tomar uma tacinha? É lícito beber uma bebidinha? É lícito ir? É lícito ficar? É lícito? O que é lícito? Talvez no escopo do seu conhecimento da palavra de Deus, pode ser lícito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas trazem edificação. Eu me lembro que a primeira pergunta que essa igreja me fez quando eu cheguei aqui como pastor, pense só, era assim, pastor, o senhor acha que um crente pode ir ao cinema? Eu estava diante de um sinédrio. O senhor vai ao cinema? O negócio era tão assim, que eu namorei, fiquei noivo, me casei com a minha amada esposa Heloísa, e quando eu estava estudando fora do país, ela nunca tinha entrado num cinema. Porque a religião, ou os crentes na época da igreja eram tão restritos que eles não permitiam, porque o cinema era coisa do diabo, e tem hora que eu acho que é mesmo. Aí eu disse a eles o seguinte, o irmão vai ao cinema? Aí eu devolvi a pergunta, vocês se escandalizariam se eu fosse ao cinema? O cara disse sim, aí eu disse então não vou. Passei no teste, por isso que eu estou aqui como pastor, né? Eu aprendi assim. Agora, se você me perguntar se é certo ou é errado, eu vou dizer, não tem nada de errado. Se eu fosse um lanterninha e trabalhasse no cinema, ir ao cinema não seria proibido, jamais, é meu trabalho. Percebe? A minha liberdade tem que ser examinada à luz do mais fraco na fé, do débil na fé, daquele que menos entende, do meu irmão, a quem eu não quero trazer tropeço, ou às vezes até de uma pessoa não crente em Cristo Jesus, que vai se escandalizar com aquilo que eu faço, com a minha liberdade. Bom, não comam. Qual é o princípio? Verso 28, Paulo de novo diz, do Senhor é a terra e sua plenitude. Aí ele diz no verso 29, digo porém a consciência não a tua, mas a do outro, pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? Agora presta atenção, você que é o outro que se escandaliza com tudo que o outro faz. Porque tem esses na igreja, né?
E tem aqueles irmãos que dizem assim: meu irmão, você não pode fazer isso, porque olha, pode ser que vai acontecer de alguém, há uma propensão, uma possibilidade. Aí você não sai de casa, você não faz mais nada, você não vive a sua liberdade, porque está sempre preocupado no que pode pensar. Paulo fala bem concretamente, agora ele mexe com aqueles que têm a consciência fraca, presta atenção. Paulo aponta para a questão da consciência, mais uma vez a consciência do outro, daquele que apontou, podendo ser um irmão mais novo na fé. Agora, nossa liberdade não pode desprezar ou ignorar a restrição do outro. Porém, verso 29, digo porém, a consciência não atua mais do outro. Aí no final ele diz, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Paulo esclarece que não se trata da sua própria consciência, mas a do outro. A pergunta aqui traz no final uma questão crucial. Minha liberdade versus a consciência do outro. A minha liberdade em Cristo não precisa ser questionada como legítima ou ilegítima por conta daquele que ainda é fraco na fé, como o caso do cinema, como o caso da pergunta que me fizeram aqui no início do ministério. Você que não tem essa liberdade, não pode cercear o meu raio de liberdade, você não pode questionar a amplitude da minha liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. Eu me lembro aqui nessa igreja, quando primeira vez um irmão novo convertido veio aqui para cima e tocou um sambinha que ele compôs para Jesus. No outro dia eu não recebi e-mail porque não tinha naquela época, mas os irmãos me procuraram zangados, dizendo, pastor, agora eu quero saber o que é que o senhor vai fazer, porque eu me senti na Marquês de Sapucaí. Meu amigo, se você andava lá com as mulatas da Marquês do Sapucaí, não pense que esse irmão compôs um hino em ritmo de samba, está com a cabeça cheia de mulata. Ou seja, a sua fraqueza espiritual projeta no outro um problema e quer cortar a liberdade dele simplesmente pular, ou cantar, ou fazer alguma coisa para a glória de Deus, percebem? Você que é débil e fraco na fé, não julgue. Talvez você até ache estranho, então fale. E o outro que tem a liberdade pode cercear, pode, de certa forma, abrir mão por amor a você, é um princípio. Mas não ache que você tem a obrigação agora de trazer todo mundo para o seu raio e nível de liberdade. Mais tarde nós trouxemos a IBC lá no Metropolitan Hotel, um conjunto americano, que eu nem conhecia direito. Mas o dia que aquele povo chegou, começou a cantar, aí tinha na frente umas fitinhas, e eles pulavam com as fitinhas, e tocavam as músicas mais embaladas e tal, e é quase aquele negócio parecido com o cancan, né? Aí o irmão me chamou de novo e disse, pastor, o senhor vai ter que tomar uma providência. Eu me senti na Broadway. Disse, meu irmão, você está assistindo muito show de cancan, meu amigo, que é isso aí? Percebe? A sua experiência pregressa, porque você teve problema no passado, porque você foi um adicto na área, por exemplo, de comida. E você agora vai querer proibir todo mundo de fazer, ou achar que todo mundo vai ter o mesmo problema, o mesmo pecado que você tem. Não faça isso não. Mas você que tem a ampla liberdade, ganha em Cristo Jesus, seja sensível ao outro, amém? No seu PG, seja sensível. Ao lidar com outro irmão, diga, meu irmão, eu tenho a liberdade, mas eu abro mão da minha liberdade por causa da sua consciência. Eu deixo de fazer, por exemplo, até no caso da bebida. Tem gente que deve optar e precisa optar para ser um abstêmio. Embora tenha a liberdade, ser um abstêmio acaba sendo a melhor opção, para não enfraquecer o outro, pobre, coitado, que não aguenta nem ver o cheiro. Se ele vivesse nos tempos de Jesus, estivesse em Caná da Galileia, ele ia prender Cristo. Porque ele tem problema. E aí a nossa liberdade, embora seja a liberdade que Deus nos dá, não para se tornar um bêbado em termos da bebida, porque os bêbados são condenados na Bíblia como são os sodomitas, como são os adúlteros, os impuros,
aquele que se deixa dominar pela bebida, que se embriaga, e esse povo não tem freio porque não tem Cristo, então não existe nenhum tipo de liberdade que possa ser dita, essa liberdade é razoável, não existe. Nesse país onde as mortes acontecem por conta do alcoolismo, por conta da entrega dos adolescentes logo cedo às propagandas da televisão, olha, a melhor opção seria ser um abstêmio. Por mim eu provaria, mas por causa do meu irmão mais fraco, eu abro mão. Amém? Estão entendendo? Isso é que é imitar o caráter de Cristo. Aí Paulo ainda vai mais um alerta para o fraco na fé. Se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graças? Calma aí, rapaz. Aí o que é que não edifica? Versos 31 a 33. Aí Paulo diz o quê? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Isso é um princípio. Paulo não está dizendo aqui, posso comer isso, posso comer aquilo, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso ir no lugar, posso não ir, posso ir ao cinema, posso não ir, posso assistir um filme, posso jogar videogame, posso entrar na internet, posso ir naquele site, posso ou não posso, ou não posso, ou não posso, ou não posso. Não é isso. Não é que posso isso, eu posso aquilo, ou isso caracteriza o crente, isso caracteriza o descrente. Esse jogo é um jogo de crianças na fé. Jogo de legalista. Mas o que ele está dizendo aqui é alguém que imita a Cristo. Procura fazer tudo para a glória de Deus, para elevar o nome de Deus, para trazer boa fama ao nome de Deus. E, em segundo lugar, buscar o bem-estar dos outros. Tudo para a glória de Deus. A gente repete isso toda hora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que é isso, glória a Deus? O que é isso, glória a Deus? Já expliquei algumas vezes, vou repetir de novo para você entender um pouco dessa perspectiva de dar glória a Deus. Quando eu dou glória a Deus, significa que a minha vida, os meus gestos, falam bem daquele que é meu Pai, meu Mestre, meu Dono, meu Senhor e meu Salvador. Trazem boa fama ao meu Deus, como boa fama trouxe o gesto daquelas meninas do PG. O gesto daquele irmão que se deu, que doou, que amou, que buscou. É o que eu penso sobre Deus. Eu dou glória a Deus quando eu faço algo pensando na presença dEle comigo, lá na casa, lá no trabalho, lá no emprego, lá no computador, lá no videogame, lá no hotel, lá no cinema, dentro do carro, fora do carro, no futebol, no estádio. O que eu penso de Deus, como eu elevo o nome dEle, trago boa fama a Ele, naquilo que eu faço, penso e sou. Isso é dar glórias a Deus. A segunda coisa é, o que eu faço, porque eu dou glórias a Deus e penso alto de Deus, as pessoas ao meu redor, vendo a minha atitude, dão glórias a Deus. Dizem, Cristo é tremendo, porque olha o que aconteceu na vida dessa pessoa, olha o gesto que ela fez, olha a atitude que ela teve, olha que vida, olha que mudança, olha que momento, olha que altruísmo, olha que amor, olha que misericórdia, olha que capacidade de se doar, de abrir mão da sua liberdade. Isso é dar glórias a Deus, amém? Você está pronto para dar glória a Deus? Se nós fôssemos aqui daqueles neopentecostais bem foguento, estava todo mundo dizendo aqui o quê?
De novo, todo mundo diria o quê? Amém. Porém, mais do que dizer, que tal se essa semana você fizer coisas, abrindo mão da sua liberdade, amando, coisas que de fato deem glória a Deus? Isso não é mais importante? Jesus disse isso. Que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Entendem, irmãos? Isso é imitar a Cristo. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, embora nós nunca vamos abrir mão do ensino formal da Bíblia, do ensino das doutrinas básicas, da capacitação dada no ambiente de sala de aula, nós estamos querendo dizer aqui que aprender com Cristo, de Cristo, muito mais do que sobre Cristo, é importante, e que a sua vida, como um professor, um mestre, que imita o mestre, será tão eficaz, quanto os seus amados irmãos puderem perceber o caráter de Jesus em você. Por mais simples que você seja, por mais novo na fé, que os teus gestos demonstrem para essa sociedade de Fortaleza que você é diferente, porque você é crente em Cristo Jesus, é discípulo de Cristo, é imitador do Senhor. Tudo para a glória de Deus. Portai-vos, verso 32, de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aqui é o amor a Deus e o amor ao próximo. Não procura obstáculo, colocar obstáculo ou tropeço de queda ou escândalo na vida de outros irmãos. Paulo diz no verso 31, como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Não buscando o seu próprio proveito, mas o de muitos, para a glória de Deus, para que eles sejam salvos. Façam gestos que reflitam o caráter de Cristo, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam redimidas da insignificância, das trevas, da escravidão, da doença, do medo, da adicção, do materialismo. O exemplo de Paulo e seu modelo de cumprimento na busca da glória de Deus e do amor ao próximo, está aí no verso 33. Resumindo, imitar naquilo que se imita a Cristo. Vida mostrada na prática de ações que revelam princípios e valores do caráter de Cristo. Os princípios estão aí, pode guardar com você. Versos 23, 24, 31 e 32. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Num outro texto, acho que 1 Coríntios 6, 12, o apóstolo Paulo ainda diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Já viu aquele corpo que precisa do café naquela hora? Já viu como o café te domina, como a coca lhe domina? Não é a coca de cheirar não, é a coca de beber. Senão vão achar que os crentes aqui da IBC... Percebeu como tem coisas que te dominam? A televisão te domina. Tem gente que não dorme sem estar com a televisão ligada. O ventilador tem que estar truando pelo barulho, porque você já foi dominado por aquilo, você não consegue mais. Isso lhe domina como uma criança é dominada pelo dedo na boca até os 7, 8, 10 anos de idade. Você é dominado como indivíduo, é dominado pela cachaça, pela cerveja, do mesmo jeito. O que Paulo está dizendo aqui, todas as coisas me são lícitas, até botar o dedo na minha boca, até assistir televisão. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Já viu como o estádio lhe domina? Já viu como o seu time lhe domina? Já viu como o seu lazer lhe domina? De vez em quando eu tenho que dar um chega para lá nas coisas que eu gosto, que são boas e são lícitas. Mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas, porque isso não reflete o caráter de Cristo. Cristo me libertou
Cristo me libertou, eu não preciso mais estar dominado pela comida, pelo açúcar, eu não preciso estar mais dominado pelo doce, pelo chocolate, eu não preciso mais estar dominado por coisas que me fazem mal, eu não preciso mais estar dominado pelo ódio, pela vingança, pelo erro, pelo temperamento dos meus pais, pelo temperamento dos meus amigos, por aquilo que me fizeram de mal, pela vingança. Amados, todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas me são listas, mas nem todas trazem edificação, então eu abro mão. Todas as coisas me são listas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, porque Cristo já me libertou de todas elas. Pense nisso. Como você tem sido imitador do Mestre Jesus. E como as pessoas podem olhar para você nesta semana e dizer: eu vejo a vida de Cristo no meu irmão. Vamos orar. Senhor, eu sei que custou a vida do teu filho Jesus, para que nós pudéssemos ser libertos das coisas que nos escravizam e nos escravizaram durante tanto tempo. Eu sei que custou a vida de Jesus sermos discípulos que fazem diferença na forma de viver, de ser, de amar, de cuidar. Senhor, este é teu povo, é teu rebanho amado, são teus filhos, Senhor. Estão aqui nos vendo pela internet também. Vão ouvir o CD, o DVD, sei lá, por tantos outros lugares. Em nome de Jesus, Senhor. Que a tua igreja cresça, amadureça, prevaleça, se faça notada, brilhe como uma candeia, como uma luz na escuridão. Que as marcas de Jesus sejam vistas no nosso dia a dia, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Nosso alvo é Cristo. Queremos deixar as coisas do passado que nos prendiam, que nos fizeram imitadores, quase papagaios, Senhor, da moda. Não temos coragem nem de começar nada novo, de fazermos nada diferente, porque temos que ser como todo mundo, Senhor, não é isso. Queremos imitar o caráter de Jesus, andarmos na contramão da história humana decaída, mas queremos levar muitos para a salvação e para a glória, que é ter Jesus, conhecer Jesus. Que a tua igreja seja de verdade o teu corpo vivo, tuas mãos, teus braços, teus olhos, teus pés, tocando nas pessoas, e que elas percebam o caráter de Cristo em nós. Que os professores, os mestres, os que têm o dom de ensinar, de modelar vidas, chamem a atenção para o caráter mudado, para os gestos que imitam o Mestre Jesus. Nós não somos mestres, o Senhor é o Mestre. Deus, continua amadurecendo a tua igreja nesse sentido, entendendo que a busca e a responsabilidade desse aprendizado é de cada um de nós. Nós assumimos isso. Pai querido, se houver alguém aqui hoje à noite, que talvez veio a este lugar e nunca se apercebeu de que seguiu tanta coisa, tanta gente, a sua própria cabeça, traçou o seu próprio destino, seus próprios planos, e nunca se apercebeu de que havia na história um Senhor amado, Salvador, que se deu, se doou, que amou até o fim, e que nos chamou para segui-lo, para que deixássemos tudo para andar ao lado dele, com ele, e sermos enfim seus filhos, co-herdeiros. Se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de publicamente, abertamente dizer: eu quero seguir a Cristo, quero receber a salvação em Cristo Jesus hoje,
quero entregar a minha vida a Ele, receber o seu perdão, o seu amor incondicional, quero andar com Jesus. Tem alguém aqui? Levanta a sua mão bem alto, para dizer, hoje é meu dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Coragem para se identificar com Jesus hoje? Mais alguém? Amém. Amém, louvado seja Deus. A pergunta é assim, ó, por que você está perguntando isso aqui publicamente? Eu não posso fazer isso no meu coração? Pode, pois faça agora. Mas Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus. Glória a Deus, menina, glória a Deus, jovem. É abertamente que nós queremos seguir Jesus, é termos a coragem de dizer, eu sou de Cristo, eu quero Cristo. Mais alguém? Para dizer, hoje é meu dia, não dá para esperar mais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abrace essas pessoas, orem com elas, levem-as à conexão central. E vamos continuar firmes, amado, nesse propósito de andar com Cristo, seguir a Cristo, amém? Deus te abençoe.